a evolução do direito internacional, tema lindo, né? Nesses 30 anos de Constituição. Então, claro, brevemente, vou fazer um apanhado aí dessa evolução, ou seja, mostrar para vocês, nesse nosso diálogo, como que o direito internacional evoluiu, e realmente já adianto que evoluiu muito, nesses 30 anos de Constituição e nessa relação do direito internacional com a Constituição. Como que foi essa evolução? Como que começou a primeira sementinha? Como que isso germinou? Como que foi nascendo o fruto? E como se tornou uma árvore frondosa? Nesses 30 anos de Constituição. A primeira coisa é verificar a própria Constituição, né? Que deu essa abertura grande, imensa para o direito internacional. Não sei se sabem, mas a nossa Constituição, ela inverte uma ordem que tinha na tradição constitucionalista brasileira, na tradição do constitucionalismo brasileiro, da ordem de cuidar do Estado primeiro e proteger o direito da pessoa depois. Lá naquele artigo 16 famoso da Declaração Francesa dos Direitos dos Cidadãos, dizia, e isso vale até hoje, que não há Constituição onde não se tenha um núcleo de forma e organização do Estado, pode ter 2 artigos, uma Constituição enxuta, e direitos e garantias fundamentais. Né? São aquelas normas, vocês já aprenderam isso, aqui é um polo de direito constitucional, ninguém vai vir dar aula de constitucional em Londrina. É ensinar o Padre Nosso para o vigário de falar de ensinar direito constitucional em Londrina. Aqui você já nasce sabendo o direito constitucional em Londrina. O que é a forma e organização do Estado, direitos e garantias fundamentais? Aquele núcleo material mínimo da Constituição. Se tiver isso, tem Constituição. Tem 10 artigos, tem Constituição. Mas a minha tem 1.250 artigos, mas não tem isso, não é Constituição. E o que colocar, além disso, é aquilo que Carl Schmitt chamou de lei constitucional. Por exemplo, colocar o desporto na Constituição. O Tribunal Desportivo funcionará. Não tem que estar na Constituição, isso não teria. Mas tá, tudo bem. Mas não precisava. Sistema tributário na Constituição, mas já tem o Código Tributário. Para que colocar na Constituição? Porque não cumpre o Código, então tem que pôr na Constituição. Pô, não cumpre o Código. Entendeu? O raciocínio tem que pôr tudo, inchar a Constituição. Não precisaria ter um sistema tributário na Constituição. Bastaria dizer, o sistema tributário regula-se por lei própria, faz o Código Tributário. Certo? Mas a nossa tem. Então a nossa Constituição, ela é analítica, ela não é uma Constituição sintética. Mas, em suma, tem que ter esses 2 âmbitos. O resto que tiver, tudo bem. E a nossa sempre teve a forma e organização do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Por isso que a Constituição. O que eu estou dizendo é que a Constituição de 88 inverteu essa ordem. Quem lê a Constituição de 67 e também a emenda número 1 de 69, começa a Constituição organizando o Estado. Organiza o Estado, como que são os poderes do Estado, como que funciona o poder judiciário, como que se estrutura a administração pública brasileira. Lá no artigo 150 e pouco, e seguintes, começava os direitos fundamentais. Imagine, a Constituição de 88 inverte essa ordem, e já no artigo 5º, título 2, dos direitos e garantias fundamentais, que vai até o 17, no artigo 18, forma e organização do Estado, começa o primeiro artigo, Brasília é a capital federal. A partir daí organiza o Estado brasileiro. E inverteu a ordem. A Constituição de 88, primeiro cuidou da pessoa, depois cuidou do Estado. As outras constituições, primeiro trata do Estado. Tem que ter as 2 partes, mas a ordem correta é essa mesmo, a nossa agora. Primeiro trata do Estado, depois eu cuido da pessoa. A Constituição de 88, não. Primeiro eu cuido da pessoa, depois eu organizo o Estado. Brasília, capital federal, aí começa a organizar, da organização dos poderes, é o título 2. Isso já mostra tudo, o espírito da Constituição, para começo de conversa. Depois, a nossa Constituição foi a primeira na história do Brasil a colocar os objetivos da República Federativa do Brasil. Não havia nas outras constituições um artigo como o nosso artigo 3º, que coloca os objetivos da República.
Foi a primeira Constituição a colocar um artigo como o 4º, os princípios das relações internacionais do país. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Destaco o 2, prevalência dos direitos humanos. Outro fato inédito, ineditíssimo. Nunca houve, num texto constitucional brasileiro, princípios das relações internacionais. Já está mostrando a relação da Constituição com o direito internacional. A Constituição está se abrindo à nova ordem internacional de direitos humanos. Termina o artigo 4º, começa um artigo 5º, com um rol de, até então, 77 incisos, que, se desmembrado nas alíneas deles e nas normas que eles têm, né, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Uma linha. Para explicar isso, você escreve uma obra de 1.200 páginas. Desmembrando o artigo 5º em tudo que ele tem, você tem mais de 700 temas ali dentro. É enorme, é gigantesco, é uma vida para estudar tudo que está ali dentro. Dei exemplo de um inciso que fala 3 coisas que, né, para estudar isso é uma vida. O que é direito adquirido, por exemplo? Uau! A Constituição super detalhou 77 incisos. Depois ela é reformada na reforma do Judiciário, coloca um 78º, a garantia do prazo razoável no processo judicial administrativo. A Constituição foi evoluindo, inclusive com mudança no artigo 5º. Termina esse rol grande, gigantesco, muito maior que o rol dos tratados internacionais de direitos e garantias individuais. A Constituição também, de forma inédita, isso foi uma proposta do professor Cansado Trindade, hoje juiz da Corte Internacional de Justiça na Haia, na Assembleia Nacional Constituinte, de colocar uma chamada cláusula de abertura no final do artigo 5º. O artigo 5º terminava, hoje são 4 parágrafos com a emenda do Judiciário, mas terminava até 2004 com 2 parágrafos. Parágrafo 1º, né, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E o parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime dos princípios por ela, a Constituição, adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, os tratados que o Brasil ratificou e estão em vigor internacional. Essa cláusula de abertura, o recado que ela dá para o leitor é, em 78 incisos hoje, de direitos e garantias individuais, não consegui falar tudo o que eu queria. Então, isso é o mínimo, mas há outros que decorrem do regime, dos princípios adotados pela Constituição. O exemplo do duplo grau de jurisdição, né? O juiz é falível, você tem direito de ir para um duplo grau de jurisdição para confirmar a posição original. Não tem expresso na Constituição, mas sempre se entendeu que decorre dos princípios adotados pela Constituição. É um princípio, inclusive judiciário, de que deve se oportunizar ao cidadão uma nova chance para que ele possa discutir aquela decisão que pode ter sido prolatada de forma errônea, equivocada. Isso decorre de um princípio, que é aqueles eram chamados direitos implícitos. Hoje está nos tratados internacionais, tudo bem, mas quando não se falava nisso ainda em 88, a convenção foi de 92, a convenção americana, que está expresso, o duplo grau, mas em 88, 89 não se falava. Então, sempre se aplicou esse dispositivo. E depois a segunda parte, o direito de resistência, por exemplo, que provém do regime democrático, tem direito de resistir a um governo injusto. O cidadão tem a desobediência civil. Não obedeço. Não, tem que obedecer. Não obedeço, porque você não foi um governo democraticamente eleito. Não obedeço. O direito de resistência, que é uma obra da professora Maria Garcia, por exemplo, da década de 90, também é um direito que decorre disso, dessa cláusula aberta. É direito constitucional. E o finalzinho da cláusula, os direitos que decorrem das normas internacionais de proteção dos direitos humanos. Olha que avanço, eu não estou falando de nenhuma evolução até agora, nada evoluiu. Isso estava já em 5 de outubro de 1988. Primeira Constituição a colocar
os objetivos da República Federativa do Brasil, dentre eles a cidadania, primeira Constituição a colocar os princípios das relações internacionais, dentre eles a prevalência dos direitos humanos, e falando lá no parágrafo 1 do artigo 4º que o Brasil se consente, o Brasil deve tomar medidas e empreender esforços para criar uma comunidade latino-americana de nações. Estava aí já a gênese de todas aquelas discussões que começaram em Londrina, repito de novo, do Mercosul, etc., e nos grandes eventos aqui dos anos 2000, 2001, 2002, que ocorriam aqui em Londrina. Isso também proveio do direito da Constituição. Bom, aí começa a seguinte história, né? Em 88, a Constituição é promulgada, mas os tratados mesmo internacionais que o Brasil assinou na ditadura militar, que são tratados todos da década de 60, a Convenção Americana é de 1969, né? O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles são um pouquinho antes de 66, esse do âmbito da Organização das Nações Unidas, a Convenção Americana no nosso âmbito da OEA, então 66, 69. Foram assinados, apenas assinados, o Brasil era signatário, não era parte ainda, porque demandava ratificação. Então, a Constituição de 88 abriu esse processo e, poucos anos depois, 92, 4 anos depois, pouquíssimo tempo, já se estava o governo brasileiro, era o governo 92, Fernando Collor, né, a ratificar todos esses tratados internacionais de direitos humanos. Então, uma primeira data importante na evolução do direito internacional nesses 30 anos de Constituição foi o ano de 1992. 92 porque o Brasil ratificou tanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, de tratados guarda-chuva, de tratados quadro, framework treaties, como o Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Nacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse foi um marco realmente porque abriu o catálogo brasileiro dos direitos protegidos e, a partir daí, os órgãos de monitoramento internacional, especialmente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, no âmbito da ONU, o Comitê do Pacto de Direitos Civis e Políticos, que ainda não era ratificado o protocolo, tudo bem, àquela altura, mas já começava, então, o mecanismo a funcionar, a corda foi dada e o trenzinho começou a andar. Ou seja, o Brasil começou a estar dentro do trilho da Ordem Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, faltante apenas algumas ratificações de protocolos para dar eficácia a essa mecânica de demanda do Brasil nos órgãos internacionais de monitoramento. Esse ano de 92, para nós, no direito internacional no Brasil, ele é tão importante quanto o ano de 1988 para a Constituição. É um marco, 1992. 6 anos após, em 98, o Brasil aceita definitivamente a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí sim, o Brasil já pode ser demandado no sistema interamericano de direitos humanos, porque aceitou a competência contenciosa do tribunal, pelo decreto legislativo lá, 89 de 1998. O Brasil, então, passa a ser condenado nas instâncias internacionais e especialmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós ratificamos em 92 e, graças também a essa abertura constitucional, conseguimos lograr com que o Brasil aceitasse essa competência contenciosa, porque sem aceitar a competência contenciosa, os cidadãos brasileiros não conseguem deflagrar ações de violação de direitos humanos contra o Brasil nas instâncias internacionais de proteção, na Corte Interamericana, na Comissão, e a Comissão não pode demandar, não poderia até então demandar a Corte Interamericana. Agora pode. Então, o Brasil, vocês têm visto aí as condenações recentes, né? O caso Chucuru e depois agora o caso Fazenda Brasil Verde, são 2 novas condenações do Brasil. O primeiro foi o caso Damião Ximenes, enfim, vocês já conhecem essas histórias todas, discipiando repetir. Mas isso só se deu porque o Brasil, no livre e pleno exercício da sua soberania, mas em decorrência da abertura constitucional à Ordem Internacional de Direitos Humanos, então permitiu que isso fosse possível. Um outro fato importantíssimo foi
que nesse íntere, em 98 também, vocês sabem, foi celebrado em Roma o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto do TPI 1998, e que eu me lembro bem a época que eu comecei a escrevi um livro sobre o Tribunal Penal, para dizendo que não tinha incompatibilidade com a Constituição brasileira, né, ter Tribunal Penal Internacional, direito brasileiro. Ah, mas coloca a pena de prisão perpétua. Coloca, qual o problema? Na Constituição fala que não pode ter pena de prisão perpétua. Não pode, para crimes aqui cometidos, que aqui tem que ser julgados. A Constituição em nenhum momento fala, não pode ter prisão perpétua para crimes internacionais julgados pelo direito internacional. Começamos a mostrar para o Brasil que as antinomias eram aparentes. Ah, isso viola coisa julgada. Não, que coisa julgada? Não, julgou definitivamente aqui, ele foi absolvido. O Pinochet foi absolvido no Chile a vida inteira também. A Suprema Corte do Chile absolvia o Pinochet totalmente. O Fujimori no Peru agora ganhou indulto, numa troca de favores aí que envolve a Odebrecht lá também. Numa troca de favores vergonhosa, um torturador ganha indulto. E a Corte Interamericana está demorando, já tem 6 meses que não tem agido, que é o cumprimento de sentença do caso Barrios Altos. O presidente ia perder, ia ter um impeachment lá no Chile, articulou com os membros do Congresso, com a filha e com o filho, que é a deputada, e conseguiu, por uma maioria apertadíssima, dar essa moeda de troca. Falou, eu indulto seu pai, então me ajuda, e ele foi absolvido lá do impeachment que ele iria sofrer por corrupção no caso da Odebrecht, muito similar ao caso do Brasil, quase igual ao caso, esse comprovado caso de corrupção do Brasil, da Odebrecht. E lá também. E aí o senhor Pinochet, uma hora dessa, o Fujimori, ele está na sua casa, descansando, condenado a 25 anos de cadeia. Que é formidável, né? É formidável a que ponto chegou a política. Né? E agora a Corte Interamericana está dando a ordem de cumprimento de sentença. Um torturador, condenado a 25 anos de prisão, teve indulto do presidente da República numa troca de favores para ele não sofrer impeachment. Pronto. Isso também, hoje, o Tribunal Penal Internacional vem, junto com esses temas, trabalhar com esses temas de crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes de agressão. Nesse mesmo ano, então, celebrava-se o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. E que alguns observadores à época, então eu estava dizendo que eu escrevi o livro dizendo que não tinha antinomia nenhuma, e o Itamaraty aceitou, viu, e o consultor jurídico falecido recentemente, professor precocemente também, professor Cachapuz de Medeiros, deu um parecer dizendo não há antinomia nenhuma, são antinomias aparentes. Não viola coisa julgada, não viola direito de defesa nenhum, não viola absolutamente nada, nenhuma garantia constitucional. Ao contrário, esse sujeito é um cara que, um genocídio, você dizima uma vila, uma cidade, todos os piores crimes contra a humanidade, esses crimes que não merecem esquecimento. Então, a reprimenda do direito internacional também tem que ser uma reprimenda a contento da sociedade internacional. O Brasil ratifica o Estatuto de Roma, olha, veja bem, ratifica o Estatuto de Roma, e como se não bastasse, foi uma coisa inédita, porque poucos países fizeram isso, fizeram uma emenda constitucional e colocaram um parágrafo 4º no artigo 5º, desnecessário, mas no Brasil é necessário. Tem que chover no molhado aqui para dizer, é óbvio mesmo. O que diz o parágrafo 4º do artigo 5º? Óbvio, se você ratifica um tratado internacional, você está submetido a ele, é óbvio. E se o tratado internacional diz que tem um genocida aqui e que ele vai ser condenado internacionalmente, você tem que pegar esse genocida e mandar ele para a cadeia lá na Haia, e para ele ser preso na prisão perpétua dele lá, se ele for condenado à prisão perpétua dele. A Constituição disse exatamente isso. Aspas. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Bobagem do ponto de vista internacional. Não precisava dizer isso. Bolo de fubá é feito de fubá. Bolo de fubá não é feito de banana. Bolo de fubá, vai fubá. Lógico. Então a Constituição disse isso. Mas no Brasil precisa dizer. Precisa dizer. No Brasil precisa
dizer. Então veja que ponto, isso é bonito. Colocou um parágrafo na Constituição constitucionalizando o TPI, isso é bonito. Constitucionalizando o TPI, mostrando que não há antinomia. Esse foi um grande avanço da Emenda Constitucional 45. Disse que o Tribunal Penal Internacional agora é cláusula pétrea, colocou no âmbito do artigo 5º da Constituição, o último parágrafo. Então o Brasil está concorde à ordem internacional de proteção de direitos humanos e o direito supraconstitucional do Tribunal Penal Internacional. Isso veio com a Emenda Constitucional 45 de 2004, aquela famosa, até esses dias atrás eu falava, né, a gente até sem, porque o tempo passa tanto, olha, a recente emenda, um aluno meu falou, professor, recente, eu nasci em 2001. Eu falei, realmente, parece que foi ontem, né, emenda 45, a gente trabalha com esses temas, 2004, 14 anos já, né, não está mais recente. Essa emenda que reformou a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, tal, e colocou também o Tribunal Penal Internacional. Então foi um grande avanço, realmente um grande avanço, constitucionalizar o TPI. E o Brasil já recebeu um pedido, aquele o Omar al-Bashir, ou el-Bashir, do Sudão, ele, presidente da República em exercício, de país que não ratificou o Estatuto de Roma. Por isso que o Estatuto de Roma é direito supraconstitucional, o tema no livro meu, direito supraconstitucional, que é para explicar isso. É supraconstitucional. Depois que ele entrou em vigor, ele está em vigor para o mundo inteiro. Tenha ou não ratificado, se você cometeu um crime de guerra, crime contra a humanidade, crime contra a paz, agora o crime de agressão, que foi validado agora, é validado agora em julho agora de 2018, acho que dia 17 ou 18, tem a data lá no instrumento, que vai ativou o crime de agressão, porque nunca se soube o que é agressão, né? Invadiu o Iraque dizendo que tem arma nuclear e não tinha, era agressão. Então, por esse fato dos Estados Unidos, eles seguraram aí, mas isso é agressão, você agredir um outro Estado dizendo, olha, você tem uma coisa que eu não gosto, então eu entro e te agrido. E aí viu que não tinha. Você não pode. Ou é guerra de conquista, tecnicamente, no direito internacional, mas aí não queria conquistar o território, queria só mudar o governo, estabelecer um governo provisório e fazer uma transição, sei lá, à americana. Agressão. Agressão. Hoje está ativado esse crime de agressão. E o Brasil recebeu. O TPI mandou um comunicado para todos os países do mundo, dizendo assim, olha, tem uma ordem de prisão contra o presidente da República em exercício. O nome dele é Omar al-Bashir. E ele é do Sudão. Se ele estiver no Brasil, tem que capturar e tem que usar o artigo da cooperação e entregar para o TPI. Isso foi para o presidente do Supremo Tribunal Federal, em exercício, que era o ministro Celso de Mello, 2001, 2002, por aí, em exercício, e ele deu um despacho interessante, que aqui está até hoje, está com a ministra Rosa Weber e não levou a plenário, até hoje, é uma discussão, né? E ele deu um despacho interessante, falou, olha, eu acho que ele não vai vir para o Brasil. Bom, mas se vier, precisamos saber o que a gente faz. Vamos mandar a plenário do Supremo, a Procuradoria-Geral da República deu um parecer estranho, assim, dizendo que uma coisa pode, outra não pode, seria inconstitucional, tal. Não entendi direito, mas o Supremo, também não importa, o Supremo tem que se... O Ministério Público dá parecer, não decide nada, quem decide é o Poder Judiciário. O Supremo vai se manifestar. Está com a ministra Rosa Weber. Até hoje isso não foi a plenário, porque o Supremo tem que decidir. E se efetivamente tem um genocida no Brasil, ou nosso mesmo, que tem uma ordem de prisão, ou um sujeito que aportou aqui, o Supremo tem que estabelecer a metodologia. O que faz? Como que captura? Fica preso onde na Polícia Federal? Na carceragem em Brasília? Tudo no Brasil hoje vai para Curitiba também, será? Fica em Brasília? Fica aqui no Paraná? Tal. Como que entrega? Quem que paga o avião? De onde que decola? Os oficiais do Tribunal Penal Internacional vêm aqui capturar o sujeito? A missão, quem que é o responsável? Alguma Advocacia Geral da União participa? O que o Supremo decide? Tem um tema aí para ser decidido. Tem um tema de cooperação internacional que nós temos que saber a metodologia da coisa. Porque as normas que eram para ter sido aprovadas, essas normas ficaram engavetadas. Como tudo no Brasil que é de direito internacional. Então isso o ministro Celso de Mello deu um despacho há mais de 10 anos, e até hoje está, isso eu fico acompanhando lá, nunca entra para o plenário, porque é um tema teórico, né?
É um tema teórico, secundário é realmente com o que o Brasil está passando, e teórico. Né? Mas o Supremo, em suma, tem que decidir. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse tema está na pauta. Está na pauta. O Tribunal Penal Internacional está mandando ofícios e dizendo, olha, tem uma ordem de prisão contra um sujeito lá no Sudão. Ele pode estar no seu país. Ele mandou essa comunicação para 195 países da ONU. E se tiver no seu país, você tem que me entregar. E aí você decida como que faz aí internamente, como que você maneja a Polícia Federal, como que, se o sujeito vai ter um advogado da União com ele, qual garantia. Decida aí dentro. Isso está na pauta do Supremo para decidir essa metodologia de entrega. Então, isso também foi um avanço que o nosso país não pode entender como uma questão menor. Porque na criminalidade transnacional e do Tribunal Penal Internacional, o Brasil pode ser um refúgio de um terrorista, pode ser, como tem sido, pode ser um refúgio de um genocida, pode ser um refúgio de um sujeito condenado por crimes de guerra, por crimes internacionais, por crimes na África, por crimes no leste europeu. Esse sujeito pode aportar aqui. Esses dias não pegaram um aqui em Foz do Iguaçu também, que é uma entrada grande aqui no estado do Paraná, todo mundo, a belíssima Foz do Iguaçu, é uma belíssima entrada também. Então, esses dias prenderam 2 aí em Foz. Isso é uma realidade. É uma realidade. O crime transnacional está aí, as pessoas transitam pelo planeta. E os estados têm que ficar alertes de que, como captura esse sujeito para que ele possa ser julgado pelas instâncias internacionais das quais o Brasil é parte. Tá? Porque crimes do TPI, meu querido, você pode falar o que você quiser, mas não é flor que se cheira o sujeito. É aquele cara que, com uma ordem dele, ele dizima uma Londrina. É coisa gravíssima, é coisa gravíssima. O Brasil é uma Suíça. Vocês não imaginam o que está acontecendo aí, gente, no direito internacional. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Nicarágua? Estudantes sendo mortos na rua porque contestam o governo? Vocês têm acompanhado isso nas redes sociais? O Brasil não mostra, a televisão brasileira não mostra isso. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo na Nicarágua hoje? O Brasil é uma Suíça. Comparado, praticamente não tem problemas de direitos humanos. Eu estava agora, uma semana atrás, em Washington, fiquei lá 12 dias lá no Multicurso da American University, que eu vou com os meus estudantes, e aí a Flávia Pelvezan, que sempre está aqui, ela hoje é comissária da Comissão Interamericana, saímos para jantar um dia, e ela me disse, olha, eu nunca vi coisa igual, tem coisa que não aparece, assassinando estudantes na rua, um sujeito com uma faixa, ele é metralhado. Nós não temos ideia do que está acontecendo agora, na Nicarágua, na Colômbia, na Venezuela. Nós não temos ideia do que está acontecendo. Está acontecendo genocídios. E, eventualmente, alguém pode vir para o Brasil e nós temos que dar resposta. Isso tudo decorreu da abertura da Constituição. Então, o Tribunal Penal Internacional é algo que, tomara que não funcione, feito para não funcionar, porque se funcionar, está tendo graves crimes contra a humanidade. E eles estão perto de nós, estão muito perto de nós. A situação da Nicarágua, acompanhe, está calamitosa. Cada dia a Nicarágua tem assassinado estudantes. Vocês não imaginam o que está acontecendo na Nicarágua hoje. E chegamos a uma data, e aí eu já vou encerrando, chegamos numa data que realmente o Brasil entrou na era do direito constitucional internacional, que é muito recente. Né? Vai fazer 10 anos esse ano, em dezembro. Então é muito recente, tem 9 anos e meio, é muito recente. Não tem 10 anos, que é o ano de 2008, quando o Supremo julgou aquele recurso extraordinário 466343 de São Paulo. 466343 de São Paulo. Naquele caso, clássico caso da prisão civil depositária infiel, mas independente do assunto, o Supremo entendeu que os tratados de direitos humanos têm nível supralegal, no mínimo, no Brasil, e eles são paradigmas do controle de convencionalidade das leis. Aí entendeu que tem que ter um controle de convencionalidade, que eu já falava 3 anos antes. Entendeu que os tratados são paradigma de controle da produção normativa doméstica. 2008 é um ano chave
para o direito brasileiro, porque essa guinada de jurisprudência, aquela jurisprudência provecta da década de 70, aquele de 77, aquele recurso extraordinário famoso, que vocês, o 80.004 do Sergipe, que era uma questão de direito comercial, saber se tinha que ter o endosso atrás, uma nota promissória, e se tinha que registrar na repartição fazendária para valer a nota promissória. Aí não tinha assinatura do promitente no verso da nota, e aí a norma brasileira dizia que tinha que ter, o Tratado da Convenção de Genebra fala, não precisa, essa é mera formalidade, gerou essa polêmica. Precisa ou não precisa ter uma rubrica do sujeito atrás da nota promissória? Pô, que tema maravilhoso, né? Assinatura atrás da nota promissória, mudou a vida do Brasil. Mas isso chegou no Supremo, um tema risível, jurídico, mas um tema que disse que tinha, do ponto de vista do direito internacional, gigantesco, porque prevalece o tratado que diz que não precisa dessa formalidade, ou precisa da lei interna que diz que precisa, né? E o tratado, o Supremo disse que, por ser a lei interna mais benéfica, prevaleceria uma norma internacional mais antiga. Poxa! E ficou essa jurisprudência da paridade normativa entre tratados e leis internas. Calamidade, uma decisão calamitosa que só veio a ser reformada em 2008 no Brasil. Entendemos que o tratado não é uma mera norma, é algo que você faz com 195 potências, e você não pode, ao seu bel prazer, mudar por meio de uma lei interna. Quando você aprova um tratado, você está aceitando non venire contra factum próprio, ou seja, venire contra factum próprio non valet. Então, não é ratificar um tratado e no dia seguinte você faz uma lei interna descumprindo. Isso é para inglês ver. Então, vida dupla não pode ter, não tem bigamia no direito internacional, no direito dos tratados. Se eu ratifiquei um tratado internacional, não importa o que diz a minha legislação interna, porque é aquela história, mas a Constituição não deixa. Quando chega isso num tribunal internacional, sabe o que o tribunal internacional responde? Ele responde assim, para o Estado que dá essa resposta. Fala, querido, quem que fez sua Constituição? Fui eu. Quem que ratificou esse tratado? Fui eu. Bom, então você não conhece a sua Constituição? Você ratificou um tratado internacional comigo, você tem uma norma constitucional que você diz que proíbe. Por que você ratificou? Você é besta? Sabe, é um argumento que não cola. Não cola, porque você que aceitou as duas normas. Então, como que você aceita algo que você sabe que internamente não pode? Não cola. É um argumento ridículo do ponto de vista do direito internacional. O tribunal responde, então esse é um problema seu consigo mesmo. Você ratificou um tratado comigo, eu não quero saber o que diz a sua Constituição. Já dizia Ponte de Miranda, nós não somos obrigados a saber o que diz essa Constituição de 220 países do mundo. Vem aqui a Itália, ratifica um tratado comigo, eu começo a cumprir o tratado amanhã, a Itália ajuiza uma ação lá no Supremo Corte Italiano e fala, olha, mas em minha Constituição não deixa. E o Kiko? O que é que eu tenho a ver com a sua Constituição que não deixa? Uma norma internacional você tem que cumprir. Eu dou um exemplo para os meus alunos, né? E esse exemplo nem é meu, é um exemplo clássico da doutrina do direito internacional, dessa história de cumprir a Constituição, claro, tem que ser cumprida evidentemente, mas tem que ser cumprida de acordo com as normas internacionais. Um exemplo clássico, o tratado internacional, qual que é mais legítimo, um tratado ou a sua Constituição? É um exemplo de legitimidade. Não adianta ter uma norma constitucional se não é legítima. O exemplo é o seguinte, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é um exemplo real. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay, estabelece o limite do mar territorial, certo? E ela disse, o mar territorial dos países que têm litoral, Paraguai não tem, por exemplo, então não aplica, mas os países que têm litoral, o Brasil tem um litoral gigantesco, não é o mar territorial que você quer. É o mar territorial que o mundo aceitou que tenha que ser, e que você ratificou e aceitou. Que são míseras, as famosas... Quem fala 200 milhas está 200 anos desatualizado. São 12 milhas marítimas. 12 milhas. Sabe, ou milhas náuticas. Sabe quanto que dá isso em quilômetros? 12 milhas, 22. Você vai daqui de Londrina aonde? Fala para mim. Aonde? Avar? Na Varta? 22 quilômetros, na Varta. Ali na Varta, exato. Conheço, claro. Quem não conhece a Varta? Passagem ali, né? Que vai e tal.
Pronto. 22 quilômetros. Você concorda que se você olhar um mapa do Brasil, nessa proporção, você não consegue ver Londrina e a Varta. Você não vê a cidade de São Paulo com 16 milhões de habitantes. Você não vê São Paulo e Santo André. Você não vê Londrina e a Varta. Você tem que ampliar essa proporção. Colocar um quadrinho ali, entre Londrina e Varta, e ampliar numa escala de 1000 vezes, para você ver uma faixinha. É essa faixinha de mar que são as 12 milhas, se você aí nascer aí dentro, você é brasileiro nato. Ou seja, no mapa do Brasil, você não consegue ver 22 quilômetros de mar territorial. O professor de Direito Internacional faz o mapa do Brasil e põe 5 dedos e faz, primeiro, mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, ele coloca 3 bilhões de milhas, né? Mas são 12 só, milhas marítimas. É um fiozinho colado no outro que você não consegue ver. Tem que ampliar numa escala para você ver 22 quilômetros ali. Tá bom, mas a Constituição brasileira, hipótese, vai dizer, antigamente dizia que era 200 milhas, ela vai dizer, olha, o mar territorial brasileiro, a Constituição brasileira decidiu que tem 3 milhões de milhas, ou seja, ele cola em Angola. Em outras palavras, a Constituição brasileira coloca que o mar territorial brasileiro, que o Oceano Atlântico é um mar territorial brasileiro. A Constituição brasileira coloca, o Oceano Atlântico é da República Federativa do Brasil, nosso mar territorial. Pergunto a você, promulgou essa Constituição, colocando o mar territorial que ele bate na costa africana. Se não entrar na África já, né? Não calculou certo, né? Já entra. Pergunta a você, no dia seguinte, algum avião do mundo deixou de sobrevoar, um avião que sai da França e vai a Buenos Aires, deixou de sobrevoar, corta todo o Oceano Atlântico. Deixou de sobrevoar o Oceano Atlântico? Algum navio no mundo deixou de passar? Respeitando a Constituição brasileira? Não. Sabe o que vai acontecer se tiver uma norma dessa constitucional? Tem uma bomba aqui dentro no dia seguinte. Ninguém coloca isso na Constituição. Você está causando um problema de direito nacional. Ou vão rir. Não, primeiro vão rir, não vai ter nem bomba. Que vai ser, Constituição brasileira. Vamos sobrevoar o mar territorial brasileiro. Tá, vamos esperar o caça vir derrubar a gente. Não vai, você está querendo causar uma guerra. Eles vão respeitar a Convenção ou vão respeitar a Constituição brasileira? Vão respeitar a Constituição e a Convenção. Então, não é tudo que você pode pôr na sua Constituição, querido. Não é tudo. Beira o ridículo. Você colocar, dizer que o mar territorial é o Oceano Atlântico. Não pode. Não pode. Então, isso a Constituição tem que saber, ou deveria saber, que ela tem limites, e os limites provêm de uma ordem maior, que é a ordem do direito nacional. A nossa sabe. A nossa sabe. A Constituição portuguesa, ontem o colega também falou, também sabe. Várias constituições do mundo sabem, algumas constituições parecem não saber. A nossa Constituição brasileira sabe, é a convivência harmoniosa. Ela fala lá no artigo 4º, convivência pacífica entre as nações. Convivência pacífica, você não pode dizer que o planeta Terra é seu. Percebeu? Então isso também o Supremo ajudou, de certa maneira, a ter essa legitimidade constitucional bem entendida, porque no caso da prisão civil por dívida depositária infiel, a permissão da prisão civil depositária infiel está no próprio artigo 5º, e o Supremo editou uma súmula vinculante 25, falando é ilícita a prisão depositária infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Pelo menos nesse sentido, com todas as críticas que se tem feito aí a decisões do Supremo, nesse sentido o Supremo acertou muito corretamente, entendeu que a Constituição não é um fim em si mesma, ela tem que respeitar uma ordem internacional maior. E a grande novidade que veio agora, 2016, o terceiro tratado internacional com equivalência de emenda constitucional no Brasil. Pouca gente sabe, tem sido falado pouquíssimo desse tema. Os 2 primeiros tratados foi a Convenção das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, com equivalência de emenda. E o terceiro tratado também no âmbito da proteção das pessoas com deficiência. Isso mostra que o Congresso Nacional Brasileiro tem uma tendência em constitucionalizar o tema das pessoas com deficiência, que é um tema de uma cidadania gigantesca, que é a Convenção de Marrakech, que não é um tratado feito pela Comissão de Direitos Humanos, mas é um tratado feito pela Comissão de Propriedade Intelectual das Nações Unidas, o NPI da ONU, Convenção de Marrakech. O que diz essa convenção? Ela dá à pessoa cega, ou não obrigatoriamente cego, na maioria não são cegos, tem uma deficiência visual ou algo que impede a leitura. Por exemplo, você não é cego, mas tem uma dislexia. Você não consegue ver porque embaralham-se as letras.
dá à pessoa cega ou com qualquer tipo de deficiência visual o acesso gratuito ao livro impresso. A obra do professor Acelino, por exemplo, ele recebe direitos autorais, tá? Por lei, no mínimo 10%, se o livro dele custa R$100, se você paga, ele está ganhando R$10 por cada livro vendido da editora. Não fala que não está, não, porque está. R$10 está ganhando. A menos que abra mão dos direitos autorais, tudo bem. Aí pode ser liberalmente. Para a pessoa cega, sabe o que vai acontecer, Celino, com o seu livro, com o meu, com todos? Graças a Deus. A convenção vem e fala, eu estou tirando o seu direito autoral. Mas é um direito meu, inclusive por Convenção de Berna, eu estou tirando. E tiro o direito da editora. A obra é da editora, a editora publica ela em versão para o cego. O Braille, por exemplo, é uma das, eu não sou especialista no tema, mas tem mais de 18, 20 maneiras de você ter, o audiolivro, por exemplo, é uma delas, né? E ela diz para a editora, você não manda no seu livro, e o autor não tem direito autoral. E ela tem uma chave rígida para saber se vai para a pessoa cega ou não, porque senão pega o livro da gente e publica em outras plataformas e tira o direito autoral, porque o direito autoral é a sobrevivência do autor também. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas o direito autoral é o mínimo que a gente ganha pelo fruto da nossa pesquisa. Porque não tem sentido você fazer uma pesquisa e não ser remunerado por ela, porque até caridade tem limite. As normas de direitos autorais protegem o autor remunerando nesse mínimo para que, ou a menos que o livro seja gratuito, e nas editoras os livros não são gratuitos, então não é justo a editora ganhar 100% de um livro que eu escrevi. Então essa remuneração estabeleceu-se no direito internacional, você tem que ser remunerado por isso. A editora publica o seu livro, ela tem que te pagar para isso. No cego, ela corta completamente a remuneração. Sabe por quê? Porque olha, isso é gravíssimo, menos de 1% das obras publicadas no mundo são acessíveis às pessoas cegas ou com deficiência visual. Significa que a pessoa, dá vontade de chorar, significa que a pessoa cega é um ser humano, não é de segunda categoria, é de 10ª categoria. Porque ainda hoje, o áudio é muito usado hoje na contemporaneidade, mas todo o conhecimento da humanidade está em livro impresso. 99,9999% de todo o conhecimento, a filosofia, a cultura, as artes, as ciências, você tem que pegar uma obra e ler. Todos os tratados da área das exatas, das humanas, tudo está em livro escrito, impresso. A história da humanidade está escrito em livro impresso. Então o cego não está no mundo. Porque se ele não consegue ler, ele não sabe o que se passa na humanidade. Isso é muito triste. Você torna um ser humano de 10ª categoria. Sem acesso às obras. Como você se sabe? Como que você estuda direito? Só escutando coisa na internet? Não. Você tem as obras nossas que a gente escreve para vocês. E a pessoa cega não tem. Esse tratado maravilhoso, feito em Marrakech. Até o Fernando, que é um professor de Roraima, eu organizei um livro sobre o tema, ele escreveu um artigo, fez um trocadilho bonito, Proteção para lá de Marrakech, com o título da música. E o Brasil aprovou esse tratado por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Foi o 3º tratado com equivalência de emenda. Então é uma norma constitucional no Brasil que pode tirar os meus, com certeza, direitos autorais para transformar qualquer obra impressa. Agora, espero que dê certo, né? Espero que na prática funcione para as pessoas cegas ou com deficiência visual para ter acesso ao livro impresso. Tudo que é impresso tem que ser numa plataforma gratuita, sem pagar nada. Não foi feito por um comitê de direitos humanos, um comitê de propriedade intelectual, mas isso não é um tratado de direitos humanos? E o Brasil aprovou como tal. Essa a grande novidade, nós temos já um 3º tratado internacional equivalente a uma emenda no Brasil. E se é equivalente à emenda, é paradigma do controle concentrado de convencionalidade. Qualquer norma interna que diga o contrário deve ceder e cabe à DIN no Supremo Tribunal Federal para invalidar uma norma estadual ou federal que se insurja contra esse comando desse tratado constitucionalizado. Paradigma do controle concentrado. Portanto, também considero, e já indo para o final, uma grande evolução. E nós chegamos nesse ponto hoje. Temos muito que avançar, mas percebam aí nessa brevidade da nossa exposição que avançamos.
Avançamos, já compreendemos que o direito internacional tem uma importância, já compreendemos que o direito internacional dos direitos humanos tem uma importância, e agora fica para o nosso próximo encontro, e é o que eu estou trabalhando agora atualmente, o direito internacional privado e os direitos humanos dentro do direito internacional privado. Porque o direito internacional privado é um jogo caprichoso de leis. Você é filho de um estrangeiro, você nasceu num país, filho de um estrangeiro, cujo país do qual adota a regra exclusivamente do ius sanguinis. Você é filho de estrangeiro, você já não é daquele país, porque o seu pai não pertence lá. A Suíça adota exclusivamente o ius sanguinis, você nasceu filho de um brasileiro na Suíça, já não é suíço. E você vem de um país que adota exclusivamente a regra do ius soli. Você não é brasileiro porque não nasceu no Brasil, não é suíço porque não é filho de suíço. Você não é nada, você é apátrida. Você teve culpa? Você nasceu, o seu pai devia conhecer a Constituição dos dois países. Um pouco retórico isso aí. Não é assim que funciona nas relações internacionais. Aliás, não é assim que funciona no mundo, né? O ser humano está no meio de um jogo caprichoso de legislações que se excluem mutuamente. Você está jogado ali como uma peteca. Um fica jogando você e esse ser que acaba de vir à luz fica ali jogado entre uma legislação e outra. E aí o estudo dos direitos humanos para resolver os problemas de direito internacional privado. E eu fecho com um exemplo, que é um exemplo lindo. Como a Alemanha está avançada, né? Na década de 70 se discutiu isso na Alemanha. E nem chega isso no Brasil, uma coisa dessa. Um exemplo lindo, que rapidamente é o seguinte. Um alemão foi à África e se casou com uma nigeriana, numa tribo da Nigéria. E ele volta com ela para a Alemanha, claro que ela, uma moça de uma tribo, tribal, falava o idioma tribal, a comunicação tribal dela, tá? Não falava alemão, evidentemente, não conhecia a cultura europeia, casou-se com a autorização do pai, e ali na regra da tribo, casou, está casada, é esposa, não tem o que discutir, foi para a Alemanha. Na Alemanha, lá depois de algum tempo, se separou, de fato, não de direito. E ela ficou rechaçada do marido, assim, vamos dizer assim. Ele volta à África, vai nos Camarões e casa com uma cameronense, também numa tribo cameronense, esse alemão. E ele volta para a Alemanha. Nesse ínterim, a primeira esposa já tinha falecido, mas era casado. Era casado. Casou e depois quando ele morreu, ela tinha falecido. E ele faleceu também. E a segunda esposa, cameronense, foi às autoridades alemãs dizendo, olha, eu sou casada aqui com fulano, e ele faleceu e eu vim aqui tomar pé da minha herança, dos meus direitos. Contratou um advogado, foi à justiça, e aí o juiz abriu vistas ao Ministério Público para o parecer do Ministério Público. O Ministério Público, corretamente, do ponto de vista frio da lei, correto. Do ponto de vista humano, não dá. Mas do ponto de vista técnico, correto. O Ministério Público deu o seguinte parecer, mas espera aí. Ele casou com uma moça na Nigéria, certo? Voltou para cá. Separou dela de fato, separou. Casou nos Camarões, voltou. Depois de 10 anos casado, morre ela e morre ele. Bom, ele casou casado, ele praticou um crime de bigamia. Que nós não descobrimos antes, ele faleceu antes, senão ele era processado e ele ia preso. Ele é bígamo. Se ele é bígamo, o segundo casamento é nulo de pleno direito. Sendo nulo de pleno direito, o que a senhora está fazendo aqui? Está certo. Tecnicamente está correto. O casamento é nulo da senhora, não existe. Ele é juridicamente inexistente na Alemanha, só não tem direito a nada. O direito é dela, ela já morreu, vai para a administração de bens alemães, ou seja, para a fazenda pública alemã. A herança foi para o Estado. E a administração de bens veio com o dente sangrando já para pegar, e ele era muito rico. Claro, tem que ser exemplo de gente rica no direito internacional privado, isso não tem graça nenhuma. Claro, direito internacional privado tem que ser exemplo de rico. Exemplo pobre não existe no direito internacional privado, porque não tem graça. Então, ela foi ao Tribunal Constitucional Alemão. No decorrer do processo, ela foi recorrendo, né? Foi apelando, chegou no Tribunal Constitucional Alemão. O tribunal deu uma sentença seguinte, olha, tecnicamente está correto. A capacidade da pessoa na Alemanha para o casamento é feita dele na lei da nacionalidade. Ele é nacional alemão, ele devia saber
que ele ele casou-se sendo casado, isso também tem no Brasil, isso é bigamia, é crime, então é norma de ordem pública, se é crime é norma de ordem pública, o segundo casamento seria realmente nulo de pleno direito, porque o conhecimento da lei é inexcusável. O tribunal, ora, uma moça dos Camarões, na cultura dela, casou, está casada, independentemente se ele tem 20 mulheres. Não fala alemão, não conhece a nossa cultura. É assim que a gente trata um ser humano? Ela não tinha a mínima condição cultural. Foi o primeiro paradigma de identidade cultural. Ela não tinha o mínimo paradigma, a condição cultural de compreender o que estava se passando. Na cabeça dela, agiu de total boa-fé. E se você olhar no Código Civil nosso hoje, tem um dispositivo que fala que os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com o local onde foram celebrados e de boa fé. E ele casou lá no país dela. Eles falaram assim, eu vou inverter a regra de conexão. E em vez de usar a nacionalidade dele, eu vou usar a nacionalidade dela. E pela lei da nacionalidade dela, o casamento é válido. E pelo direito humano dela aí, tecnicamente não seria. Mas do ponto de vista dos direitos humanos, entre a técnica do direito alemão e o direito maior, que essa cidadã não teria a mínima condição de saber o que estava se passando. Não tinha cultura alemã, não tinha cultura europeia, não falava alemão, e na cultura dela casou, está casada? Que crime ela cometeu? Ela só queria o direito dela. E foi dada a herança a ela. Uma decisão lindíssima que você colocou os direitos humanos acima da legislação conflitual de direito nacional privado, que é o tema que nós estamos trabalhando atualmente, mas isso aí vai ficar para uma próxima. Mas você me encontra no Twitter, você me encontra no Facebook, você me encontra no Instagram. Seria uma alegria tê-lo como meu amigo. Eu agradeço a você, agradeço novamente por estar aqui em Londrina, a amizade, o carinho de vocês, e me coloco sempre à disposição, e mando meu abraço forte a todos e a todas, e agradeço essa manhã. Muito obrigado novamente e até a próxima. Obrigado.